A gente tem tido acesso aí nesses últimos dias a trechos de delações premiadas, né, que dão sustentação, são teses ainda, né, que precisam ser comprovadas, presunção de inocência, todo mundo inocente até que se prove o contrário. Mas o país parece se confrontou muito de perto com a possibilidade de alguma espécie de tentativa de ruptura depois da eleição do presidente Lula no dia 30 de outubro. Não é? O senhor certamente acompanhou os detalhes da delação do Mauro Cid, com oferta de minuta de decreto golpista para o presidente Bolsonaro, consulta aos chefes das armas. O senhor já tinha renunciado naquele período, né? Já estava fora da disputa eleitoral, digamos assim, mas tinha acabado de sair. Existia esse clima no ar para vocês que estavam dentro dos palácios? O senhor imaginava que a coisa pudesse chegar ao ponto que parece chegou, governador? Rafael, a resposta é sim. Havia esse clima e haviam pessoas que estimulavam isso, dentro do governo e fora do governo. E havia as que financiavam isso também. Se arquitetou um golpe no país, que não foi efetivado, mas a sua arquitetura existiu. Por isso é que eu entendo que, quando eu falei pacificação, não significa perdoar e simplesmente apagar, mas destinar a investigação a quem tem que investigar. E não ficar constantemente fazendo acusações ou investindo tempo na crítica ao risco que o país de fato teve do golpe. Deixe que o judiciário cuide de investigar, verificar, a Polícia Federal, e sempre de forma isenta. É importante que isso seja feito de forma clara e não de forma impulsiva ou atendendo algum interesse de ordem partidário ou político. Mas que houve uma arquitetura de golpe no país, houve. E eu conheço bem isso porque eu sou filho do golpe. Meu pai foi vítima do golpe militar de 64 e foi exilado. Meu pai ficou 10 anos longe do Brasil, fruto da ditadura militar que se implantou, aliás, no dia 1º de abril, não 31 de março de 1964. Mentiram até na data. Tamanha vergonha de classificar o golpe no dia em que o golpe foi dado, que foi o dia da mentira, no dia 1º de abril. Não houve revolução, houve um golpe, de fato. E eu falo isso com toda a serenidade, com todo equilíbrio. Nunca me antepus às autoridades militares e nem procurei um exercício radical para entender o meu país, e sempre amei o Brasil, mesmo no período em que vivi no exílio junto com meu pai. Mas eu vi e vivenciei o golpe militar. Você não tinha nascido ainda naquele... Nasci no fim já, 78. Estamos falando de 64. Né? Muitos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, também não tinham sequer nascido. Então, essas pessoas, como você, não sabem o que é a agrura de um golpe militar, onde você não tinha direito nenhum. Meu pai, por exemplo, foi colocado dentro de um avião com uma trouxa de roupa e foi expulso do Brasil sob a alegação de que era comunista e que atentava contra o Brasil. Foi simplesmente assim. Não teve direito a nada, exceto a ser colocado num avião e se tornar um exilado por 10 anos. E se voltasse, seria preso, como qualquer outro exilado. Uma profunda injustiça. E o Brasil viveu um longo período de ditadura militar. Então, é preciso ter a posição correta da análise da história. Também quero lembrar que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um grande presidente, diga-se, do país, teve a grandeza também de compreender a dimensão de investigar fatos através do Congresso Nacional e de uma comissão que foi constituída no seu governo para identificar a realidade dos fatos, mas não para estabelecer a condenação 20 anos depois daqueles que realizaram o golpe, porque isso de nada adiantaria. E foi um presidente pacificador. O presidente Fernando Henrique foi um homem de centro-esquerda, mas um homem absolutamente pacificador, deu voz, oportunidade a todos na política, fora da política, teve respeito pela população brasileira, fez um bom governo nos seus 2 mandatos, um pouco melhor no primeiro do que no segundo, mas foram 2 mandatos onde o Brasil cresceu, onde o Brasil teve políticas sociais importantes,
que deram, aliás, a plataforma ao presidente Lula das políticas públicas que ele realizou, aliás, acertadamente no plano social. Mas justiça seja feita, elas começaram no governo Fernando Henrique Cardoso e com a participação de duas pessoas já falecidas, a dona Ruth Cardoso e o Paulo Renato de Souza, que foi ministro da Educação. É.